Graça e paz, abençoados, santos, eleitos, Senhor, mais que vencedores, povo que a Bíblia diz que é propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou o pastor Fleison Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça, Ministério em Graça, e quero nesta oportunidade compartilhar com você mais um flash de graça. E nesta oportunidade iremos falar sobre andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero ler um texto que está em Filipenses, no capítulo 3. Eu quero ler do versículo 12 a 16, mas eu quero usar só o 15 e o 16, mas para que o texto fique completo. Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também isto Deus esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, o nosso flash de graça andemos de acordo com o que já alcançamos. E o que nós já alcançamos na graça de Deus, neste novo pacto, nesta nova aliança de melhores e superiores promessas? Diz a Bíblia que nós temos o dom da fé, nós temos a mente de Cristo, o diabo não pode nos tocar, fomos tirados do império das trevas. Então a Bíblia relata algo que nós recebemos com o pacto da graça de Deus, da nova aliança. Mas eu quero dizer mais algumas coisas para você, e claro, sempre com base bíblica. Nós podemos dizer, num primeiro lugar, que nós já estamos ressuscitados. Ou seja, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então Cristo nos deu vida, porque estávamos mortos nos delitos e pecados. E no versículo 6, Ele nos ressuscitou, ou fomos ressuscitados com Cristo, estamos nos lugares celestiais em Cristo. No segundo lugar, podemos entender que nós já recebemos, temos que andar de acordo com isto, que nós já estamos abençoados. Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Gálatas 3,9 diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós podemos também, no terceiro lugar, andar de acordo com o que já alcançamos. Nós já estamos perdoados. E esse texto eu quero ler, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra: E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos. Olha, não foi só a metade, foram todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, você já foi perdoado. Pecados passados, presentes e futuros. Você está perdoado e perdoado para sempre. Podemos ver num quarto lugar, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós recebemos e alcançamos da parte do Senhor nesse novo pacto santificação. Então está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Cristo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, aos santificados em Cristo Jesus, no Espírito, chamados para ser santo, fisicamente falando. Então nós já recebemos santificação para salvação no Espírito. Podemos dizer, no quinto lugar, andemos de acordo com o que já alcançamos, nós já fomos justificados. E nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois mediante a fé
nosso Senhor Jesus Cristo. Antes éramos inimigos. E agora nós temos paz. Fomos justificados em Cristo, mediante a fé. Ainda em Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por graça, gratuitamente, por Cristo Jesus. Eu não sou justificado quando batizo nas águas. Eu não sou justificado por jejuns. Eu não sou justificado por méritos carnais. Não. Sou justificado pelo sangue de Cristo e justificado gratuitamente por sua graça. Podemos ver no sexto lugar que nós já estamos reconciliados. E esse é um dos textos prediletos do pastor, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus. Amado, como é preciosa a graça de Deus. Tudo provém de Deus. Não provém do homem, não é decisões humanas. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, nos deu o ministério da reconciliação. O nosso ministério não é salvar ninguém. Quem salvou foi Cristo na cruz do Calvário. O nosso ministério é reconciliar os eleitos. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós temos que andar de acordo com o que já alcançamos. Temos que andar como reconciliados. No sétimo lugar, temos que andar como regenerados que fomos. Olha o que diz a Bíblia, por favor, em 1 de Pedro. Repito, apesar de Pedro não ter recebido a revelação da graça de Deus, há evidências da graça de Deus nas epístolas de Pedro. 1 de Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, na qual vive e é permanente. Então fomos regenerados. No oitavo lugar, fomos aperfeiçoados. Colossenses 2,10 diz que em Cristo estamos aperfeiçoados. E Filipenses 3,15, olha o que a Bíblia diz. Filipenses, depois de Efésios, no capítulo 3, versículo 15, diz: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Então os eleitos têm que andar como perfeitos. No nono lugar, nós já estamos libertos. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Podemos ver no décimo lugar, nós já estamos no reino de Deus. Podemos usar o mesmo. Colossenses 1,13. Ele tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. 1 Tessalonicenses 2,12 diz que ele nos chamou. Tem tradução que diz chama, tem tradução que diz chamou para o seu reino. E Hebreus 12,28 diz que nós recebemos um reino inabalável. Estamos no reino do Filho do seu amor. E para concluir, no 11º lugar, nós já estamos salvos e salvos para sempre. Eu posso usar Hebreus 9,12, que ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Hebreus 9,12. E 2 Timóteo 1,9 diz que ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria graça, o seu propósito que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esse é o nosso flash de graça. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Você, eleito santo, ande de acordo com o que você já alcançou. Assim seja, assim diz a palavra da graça de Deus. E se você desejar aprender um pouco mais, visite o nosso site www.vivemgraça.com.br. Nossa rádio web, 24 horas no ar, com muitos louvores e muitas mensagens. www.radiovivemgraça.com e o nosso blog O Predestinado. Graça e paz e até o próximo Flash de Graça.